Olá, pessoas! Então, a famigerada questão dos pneus do Enem 2019, uma questão que meu psicólogo ia ficar muito feliz, porque é uma questão que tem muitos problemas. Até tem como chegar na resposta dessa questão, eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é o raciocínio que o Enem queria que tu fizesse, mas o que eu quero aproveitar aqui é mostrar para vocês quais os problemas que essa questão tem do ponto de vista da física e quem sabe vocês já aprendem algumas coisas novas pelo caminho. Então, mais do que resolver a questão, eu quero que vocês entendam os problemas que ela tem. Ó, vamos lá, vai valer a pena. Essa questão te diz o seguinte, que tu tem dois amigos que se encontraram para calibrar o pneu da bicicleta, que é uma coisa que tu chama teu brother, vamos ali no posto calibrar a bicicleta? Vamos. E daí o que acontece é que uma das bicicletas é uma bicicleta de corrida, que é a bicicleta A, e a outra é uma bicicleta de passeio, que ele falou que é a bicicleta B. Ele te diz que o pneu das duas bicicletas tem as mesmas características, então, por exemplo, o mesmo diâmetro, só que a largura dos pneus da bicicleta A é menor. Então imaginem que a bicicleta A é feita de pneus mais fininhos. Vou tentar fazer um desenho meio em 3D aqui. Enquanto a bicicleta B tem pneus de mesmo diâmetro, por exemplo, mesmo tamanho, só que um pouco mais largos. Estou exagerando no desenho. Então, bicicleta A, bicicleta B. A bicicleta A é a bicicleta de corrida. Vocês já vão ver por que isso é uma informação útil até. E daí tu vai, para calibrar, ó, falando em pneu, é só uma moto aqui. Tu vai encher esses pneus de ar, produzindo dentro do pneu A uma pressão A, e o ar que está dentro da câmara do pneu B produz uma pressão, que é a chamada pressão B. E ele te diz que quando tu faz a mesma deformação nos dois, ou seja, tu aperta o A e o B, por exemplo, empurra o pneu para baixo, quando sentando em cima, não sei, e quando tu faz a mesma força nos dois, ele destaca no enunciado que o pneu da bicicleta A deforma muito menos. Isso, na verdade, então, a bicicleta A é a que deforma menos o pneu. Isso, na verdade, é esperado por ser uma bicicleta de corrida e eu já vou explicar para vocês por quê. Isso que, no fundo, vai ser informação importante. Porque, olha só, quando tem um pneu murcho ou um pneu que está mais cheio de ar, isso influencia no quão deformado vai ficar esse pneu. Eu até fiz um desenho aqui e eu queria que vocês entendessem qual que é a diferença entre tu andar com um pneu vazio ou um pneu que está com uma pressão maior de ar ali dentro, o suficiente para deixar ele inflado. Então, o pneu calibrado tem uma grande pressão ali dentro. O pneu murcho, pensem que o ar está fazendo menos pressão, não é suficiente, né, para deixar o pneu mais cheio, digamos assim, mais inflado. A diferença, tem muita gente, é que o pneu murcho, como ele deforma mais, ele tem uma maior área de contato com o chão. Tem muita gente que pensa que isso vai ser um problema no caso do atrito, mas não é exatamente isso, porque o atrito não depende da área. Isso influencia, na verdade, no giro do pneu. Quando tu tenta girar o pneu, pensa que essa região que está batendo no chão, ela meio que bate aqui e isso dificulta para a roda girar. É o que a gente chama de resistência ao rolamento. É mais difícil tu rolar uma roda murcha, porque essa região do pneu, ela meio que vai tentar entrar dentro do chão, vai bater no chão quando tu tenta fazer o pneu girar. Então isso é resistência ao rolamento. Então, um pneu murcho é mais difícil de tu fazer ele girar, vai acabar acarretando, no caso de um carro, por exemplo, um maior consumo de combustível. O motor tem que se esforçar mais para produzir o mesmo rolamento nesse pneu. Já um pneu calibrado, como ele tem uma menor região de contato com o chão, essa região que atrapalha o rolamento do pneu é menor. Então, esse pneu teria menos resistência ao rolamento. Então, a pressão de um pneu influencia na deformação e isso atrapalha o giro do pneu. No caso de... Você tem que se dar conta que um carro, por exemplo, tem um motor para girar as rodas. A bicicleta tem as tuas pernas. Então, uma bicicleta, ela não conta com um sistema tão potente quanto um carro. Tuas pernas não têm, eu imagino, a mesma potência que um carro. Então, no caso de um pneu de bicicleta, tu quer que ele se deforme ainda menos que o pneu de um carro. Tem que ser mais fácil girar o pneu, independente do peso que tu coloca em cima, pelo próprio rolamento do pneu da bicicleta, tem que ser mais fácil girar ele do que girar o pneu do carro, porque as tuas pernas não são tão potentes. Então, normalmente, bicicleta trabalha com uma pressão maior, pneu de bicicleta,
precisa trabalhar com uma pressão maior que pneu de carro, para ficar ainda mais fácil de fazer ele girar. Claro, no carro ainda tem a questão de que o peso do carro atrapalha, né? Tenta deformar esse pneu, mas no caso do pneu de bicicleta, a gente trabalha com pressões maiores para facilitar o movimento desse pneu. Claro, isso requer uma borracha mais grossa para o pneu aguentar sem estourar, mas a gente prefere, no caso de bicicleta, trabalhar com pressões maiores. No caso de uma bicicleta de corrida, tu quer um desempenho ainda mais elevado. Então, pneu de bicicleta de corrida precisa trabalhar com pressão ainda maior do que uma bicicleta de passeio. Então, a bicicleta de corrida, deixa eu até posicionar aqui, normalmente trabalha com pressões maiores do que o pneu de uma bicicleta de passeio. E tu pode, mas tu não precisava saber isso antes. Deixa eu sumir com a minha cara feia. Então isso aqui é uma bicicleta de corrida. Tu não precisava saber disso antes de ver a questão, porque ele te disse no enunciado, deixa eu até voltar para cá, que a bicicleta A deforma menos. No momento em que o pneu da bicicleta A se deforma menos, isso indica que ele está mais inflado. Então o pneu da bicicleta A tem mais pressão do que o pneu da bicicleta B. Então tu já sabe que a pressão A é maior que a pressão B. Nem precisa se preocupar com área de contato nem nada para fazer esse raciocínio. Então a pressão A é maior que a pressão B. O problema é essa parte aqui, que ele quer saber sobre a massa de ar que tem dentro do pneu. Ele te deu uma informação no enunciado, e é aqui que a questão tem um certo problema. Se tu só olhar para o enunciado, ele te diz, ó, a massa de ar comprimido no pneu, blá, 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 são diretamente proporcional aos seus volumes. Então ele quer que tu considere que a massa depende do volume. Isso significa que o enunciado está te dizendo que o pneu que tem mais volume tem também mais massa de ar ali dentro. E se tu pensar por cima, faz sentido, né? O pneu maior cabe mais ar. Então, só olhando pelo bom senso, tu poderia dizer o quê? O pneu B, como ele é mais largo, pensa, tu vai calcular o volume, né? É como se tivesse, sei lá, vários pneus A dentro do pneu B, em termos de espaço. Então, o pneu B tem mais volume que o pneu A. Se o volume de ar dentro do pneu B é maior, e ele te disse no enunciado que quem tem mais volume tem mais massa de ar ali dentro, tu marcaria que a massa do pneu A, a massa de ar dentro do pneu A, é menor que a massa de ar dentro do pneu B. Pneu B tem mais ar ali dentro, mais massa. Isso é a resposta ao gabarito oficial do Enem. Só que, na verdade, essa questão, não, rigorosamente falando, essa questão não tem resposta, pensando na vida. E eu quero que vocês entendam por quê. Quando tu vai relacionar massa com volume, o que tu pode pensar? Lembra daquele... Falou em massa junto com volume, aparece o conceito de densidade, que é justamente a massa dividido pelo volume. Se tu isolar o volume nessa relação, vou até sumir com a minha cara aqui, faz o seguinte, pega esse volume e passa ele multiplicando. Tu vai ver que a massa de ar... Então, isolei a massa, na verdade. A massa é a densidade vezes o volume. O que acontece aqui? Se o ar no pneu A tiver a mesma densidade que o ar do pneu B, tu poderia... Realmente, então, se a densidade fosse igual, tu poderia dizer que a mesma densidade vezes mais volume daria mais massa. E essa informação do enunciado seria verdadeira, que o pneu que tem mais volume com certeza tem mais massa. Qual que é o problema? Isso não é verdade. A densidade de ar nos dois pneus não é a mesma. Quando tu pensa que o que tu fez? Tu calibrou o pneu A com uma pressão maior que o pneu B. Então tu teve que colocar aqui dentro bastante ar para criar essa pressão. Pode ser que o ar que está dentro do pneu A esteja mais comprimido que o ar que está dentro do pneu B. Pode ser que o ar dentro do pneu A tenha mais densidade que o ar que está dentro do pneu B. Qual que é o problema? Se a densidade é maior, pode acontecer de o fato do gás no pneu A ser mais denso compensar o fato dele ter menos volume. Então o problema é que com as informações da questão, tu não pode garantir
que quem tem mais volume e quem tem mais massa. Ah, professor, mas ele disse no enunciado que quem tem mais volume tem mais massa. Tá, mas o problema é que então ele tá te dizendo no enunciado que os dois pneus teriam a mesma densidade de ar. Se a densidade do ar for a mesma nos dois pneus, tu não consegue fazer mais pressão no pneu A do que no pneu B. Tem como provar isso matematicamente, tá? Não vou entrar nisso agora. Quem quiser tentar, aquele famoso PV igual a nRT. O problema é que, de novo, resumindo, se a densidade do ar fosse a mesma nos dois pneus, tu não consegue que uma pressão seja maior que a outra. E se as densidades são diferentes, daí o que ele disse no enunciado não é verdade. Tu não pode dizer que quem tem mais volume tem mais massa, porque a densidade também faz diferença. E eu não sei se uma coisa compensa a outra, porque ele não me deu valores. Então a informação do enunciado não procede com a realidade, não procede com o contexto da questão. Olha só que tristeza, né? Então fica aí, né? A crítica, de novo, tu até tinha como resolver, se tu lê o que tá no enunciado, tu marca a resposta. Mas até que ponto isso condiz com a realidade é outra história, né? Mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha sobre como os pneus funcionam, o que te faz escolher um pneu com mais ou menos pressão para um veículo ou outro. E tchau pra vocês. Até a próxima.